Foi de escalada do dólar comercial, que encerrou o dia, sexta-feira, cotado a R$ 5,87, o segundo maior valor nominal da história. A alta chega a 20% só nesse ano de 2024. E para analisar esse cenário, o nosso entrevistado é o economista, professor da Faculdade do Comércio, Rodrigo Simões. Tudo bem, professor? Boa noite. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Olá, Tiago. Boa noite a toda a nossa audiência. Muito obrigado. Bom, professor, a gente acompanhou nessa semana o mercado financeiro reagindo muito mal a declarações do governo em relação ao corte de gastos. Quais são os componentes dessa alta do dólar? É apenas esse mau humor do mercado, do investidor, ou tem outros componentes? A eleição americana também pesa? E qual o espaço para essa moeda continuar nessa escalada dessa forma? Tá, muito bem. Então, você vê que hoje, né, o dólar, com toda essa valorização de 1,5%, tem sim um pouco de mau humor do mercado e também um pouco de especulação quanto às notícias, tá? Então, a primeira, no cenário doméstico, Tiago, a questão é que o ministro da Fazenda, né, o Fernando Haddad, ele está fora, ele foi para uma viagem na Europa. Só que ele só vai trazer, tá, novas notícias sobre a questão de corte de gasto e cumprimento da meta fiscal um pouco mais para a segunda quinzena do mês de novembro, que é o que deixa o mercado um pouco mais ansioso, tá? Então, é uma questão também de expectativa que fez oscilar bastante. No segundo ponto, no cenário externo, nós temos o quê? Os dados positivos da economia americana, esse é um ponto, tá? E isso, apesar do payroll ter vindo abaixo, ainda assim, inflação, juros com tendência de queda, desemprego baixo, isso é positivo. Expectativa e especulação da possível vitória do Donald Trump, tá? Que faz com que a política econômica dele venha trazer mais inflação para o país, então isso faz também com que a moeda suba. Temos também enfraquecimento da China, redução de taxa de juros na zona do euro, então os investidores acabam buscando mais essa moeda, tá? E é tudo uma questão de mau humor e especulação. Por quê? Porque o próprio Banco Central, hoje ele não entrou com as operações de swap para poder interferir. Por quê? Porque você tem bons técnicos lá analisando e viu, opa, peraí, isso daqui aparentemente é momentâneo. Vamos ver como é que vai se desenrolar de segunda-feira para frente. Professor, vou chamar os nossos comentaristas para participarem da nossa conversa aqui. Dora Kramer, a próxima pergunta para o professor Rodrigo. Boa noite, professor. Olha só, vamos para o pacote de corte de gastos, né? As medidas de corte de gastos. Pelo que o senhor analisa, pelo que o senhor tem conversado, numa escala, vou ser bem objetiva, numa escala de 0 a 10, qual é o grau de confiança de que esse pacote virá na medida real da necessidade, na medida suficiente para fazer frente à realidade? Boa noite, Dora. Excelente pergunta e difícil responder a sua pergunta, viu? Porque, na verdade, essa questão da redução dos gastos, né, fiscais do governo, isso acaba, vamos assim dizer, comendo um pouco do capital político do presidente Lula e do governo como um todo, tá? Porque não é fácil você, no meio de mandato, como ele está agora, ter que entrar com essa questão de falar, opa, peraí, vou organizar a casa porque a coisa não está bem. E quando você mexe, principalmente nessas despesas, que são as obrigatórias que terão que ser metidas, isso consome muito capital político que faz com que a presidencialidade do governo acabe ficando mais em baixa, tá? Porque ninguém quer dar notícia ruim e o Lula, ele sabe muito bem disso, que ele também se projeta para 2026. Eu tenho conversado com amigos de alguns partidos, né, seja da base aliada ou da base adversária, e realmente o Brasil ele funciona assim, sabe, Dora? Só em momentos de crise, e aí o Congresso acaba se ajudando para poder cortar. Agora, no grau de 0 a 10, olha, eu confesso que eu acho que eu fico ali na casa dos 6, viu? Cristiano Vilela. Professor, boa noite. Na linha da sua fala agora, professor, em resposta à Dora Kramer, pode-se dizer que o governo brasileiro, nesse período mais recente, quando ele vê a necessidade de corte de gastos, são medidas, via de regra, paliativas, mas que em momento algum, além
durante esses quase 2 anos, o governo procurou adotar medidas concretas de redução do Estado, redução da gastança da máquina pública brasileira? Olha, bem colocado. O que acontece? Nós temos um problema nesses gastos brasileiros, que é o seguinte: as despesas estão sempre crescendo, tá, numa velocidade maior do que a economia cresce. O governo, ele tem chances, e ele tem 2 pontos positivos que eu acredito que ele consegue fazer uma boa manobra e conseguir um pequeno ajuste. Eu separei aqui 2 pontos que ele pode tentar conseguir. O primeiro é a questão do abono salarial. Eu acho que esse aí você tem ali em torno de 20 a 30 bilhões de economia. O abono salarial, ele é tipo um 14º salário pago para todos os brasileiros, tá, como benefício, mas para quem está empregado. Então, assim, como que você vai pagar um 14º, sendo que a maioria de quem está empregado acima de R$2.000, 2 salários mínimos, não tem esse direito. Então, só ali você tem de 20 a 30 bilhões, aliás, de economia. E o segundo ponto é você desvincular o reajuste dos benefícios previdenciários amarrados, tá, ao salário mínimo. Então, em vez de você corrigir pela inflação e pelo PIB, você corrige só pela inflação. Por quê? Porque cada R$1 de aumento de benefício previdenciário ou de reajuste de salário mínimo, o impacto é de 450 milhões de reais. A cada R$1 de aumento do salário mínimo, o impacto na Previdência, nos benefícios previdenciários, é de 450 milhões de reais. Então, esses 2 pontos, eu acho que o governo pode ter sucesso. Mas o que eu não meteria, se fosse o governo, é na questão do BPC, benefício de prestação continuada, que são para aquelas pessoas mais carentes, são os idosos. Eu acho que essas pessoas precisam, e pode até ter, sim, um aumento de ganho real, como é feito no salário mínimo. E eu também não meteria na questão do Fundeb, tá? Por quê? Porque o Fundeb já tem um gasto por aluno menor do que a OCDE. Nosso problema não é dinheiro, nosso problema é qualidade e direcionamento. Ô, professor, queria fazer uma pergunta do ponto de vista do consumidor brasileiro, os desafios para esse consumidor, porque o dólar também, nessa casa que a gente está falando da cotação, pressiona cada vez mais a inflação também por causa dos produtos. Nós vimos uma reportagem antes falando sobre essas mudanças no Pix, isso vem favorecendo, claro, o consumidor, mas nós temos também, hoje entraram em vigor as novas regras para financiamento imobiliário da Caixa, com a redução, não redução, mas na verdade a ampliação dos valores para a entrada do imóvel, ou seja, esse momento, não é, professor? Esse momento da economia brasileira e os desafios para as famílias, por mais que o desemprego esteja se reduzindo também. Sim, você tem muitos desafios hoje, tá? Então, assim, a gente tem uma questão para se resolver, que é a questão do gasto público, tá? O Brasil tem um gasto público alto? Tem. Precisa ser corrigido? Precisa. O Brasil vai quebrar? Não vai quebrar. Mas o gasto é preocupante e você tem que corrigir isso, porque senão daqui uns 3, 4, 5 anos, você vai ter um nível de despesa obrigatória que vai ser maior do que o orçamento brasileiro. Então, realmente, você tem um ponto e isso é um calcanhar de Aquiles para o governo. Na outra ponta, o dólar, gente, ele não volta mais. Olha, é difícil fazer previsões, tá? Mas com quem eu converso, seja de gestor de fundo, gestor de caso de análise, não volta mais abaixo de 5,30, 5,40. Por quê? Porque nós não temos atraído investimentos, tá, para o país. A gente não investe para o país poder se desenvolver, ao passo que o governo aumenta seus gastos. Ainda que o governo tenta induzir economicamente, não é suficiente. O governo tem que entender que ele tem que abrir mercado, tem que abrir chance para o empresariado brasileiro poder empreender, gerar emprego. Esse é um segundo ponto. E também fazer parcerias. Olha, se a gente não tem dinheiro, se o Estado não é tão capaz assim de induzir o crescimento, abre as portas do país e deixa o investimento estrangeiro vir, sabe? Então tem que pensar isso e não ficar esse pensamento de contra o empresariado, né? É mau, o empresário é ruim, o empresário é o bicho-papão. Isso é horrível, Thiago, isso não dá certo. E olha, por incrível que pareça, a China hoje é mais capitalista do que a gente imagina, tá?
Ô, professor, e rapidamente para a gente fechar, eu lembro de uma antiga economista da Fiesp que dizia o seguinte: taxa de juros, as taxas sobem de elevador e descem de escada. O dólar comercial nessa situação também vai descer de escada? Ou seja, para voltar a um valor que nós tínhamos, por exemplo, no ano passado, 20% a menos, ou é possível que não volte mais tão cedo aos patamares mais antigos, professor? Não volta mais, tá, Tiago? Principalmente se o Trump ganhar a eleição. Ah, mas é porque o Trump é ruim? Não, é porque o Trump também está tentando proteger um pouco a economia dele. Porque hoje o americano está sofrendo também com a inflação e ele quer trazer de volta os empregos que ficaram lá na Ásia. Ele quer trazer. Só que isso vai encarecer também os produtos sendo produzidos nos Estados Unidos, que ele quer trazer um pouco mais de industrialização. Então, você tem esse problema, você tem uma desaceleração da China, tá? Economicamente falando, você tem desemprego entre os jovens na China aumentando. Então, assim, é uma não só economia, mas uma questão de geopolítica, sabe? De entender socialmente essa reorganização dos países. E, por fim, Thiago, para poder complementar, é um mundo novo, é um desafio novo, onde a gente tem que olhar e entender que economia não é mais uma soma de 2 mais 2, sabe? É uma questão muito mais complexa, em que as coisas acontecem a uma velocidade extremamente enorme. Economista e professor da Faculdade do Comércio, Rodrigo Simões, muito obrigado mais uma vez, professor, pela atenção com os nossos ouvintes e telespectadores. Um abraço, bom fim de semana, até a próxima. Até a próxima, Thiago, é sempre um prazer. Obrigado, Dora, obrigado, Cristiano, e a toda a nossa audiência. Até mais. Obrigado.